conosco, pero nós mesmos nada somos, sabemos isso muito bem. Senhor, estamos agradecidos contigo. Estamos, Senhor, felizes de ter começado a te conhecer. Pedimos, Senhor, que sempre estemos perto de ti, que te conheçamos melhor. Afirma nossos corações em ti, Senhor. O Senhor é a nossa vida e nossa alegria. Deixamos todas as coisas, incluído nosso ser completo, nas tuas mãos. Te rogamos que hoje que nos reuniste, o Senhor possa nos falar. Que a palavra que o Senhor inspirou, preciosa, podamos ler ela com atenção. Às vezes, ainda tendo pensado que já conhecemos, o Senhor pode iluminar mais nossos corações, nossos entendimentos, nos conquistar, nos afirmar contigo. Desejamos viver por ti e viver para ti. Revela-te a nós, Senhor. Tu eres o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu eres hoje o mesmo Deus de toda a história dos teus santos. Tu eres hoje o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento. Eres o Deus da tua igreja, Senhor. Nos alegramos que o Senhor não mudou e, ao contrário, tem se revelado cada vez mais. Senhor, revela-te mais e mais a nós, permite-nos conhecer-te melhor e viver por ti, Senhor. O Senhor é o nosso sustento e alegria. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ontem à noite fizemos um primeiro preâmbulo ao tema da Trindade no Antigo Testamento, como parte do mistério de Deus a ser consumado e muito necessário para nós conhecer ao nosso próprio Senhor pelo Espírito da sua palavra, pela sua própria revelação, e estar prontos junto com Ele para a hora em que Ele nos requer a seu lado. Amém, irmãos? Então, só fizemos um preâmbulo ontem à noite e começamos a ler algumas passagens em Gênesis. Não sei se será possível ler todas as passagens que gostaríamos poder considerar, mas pelo menos algumas importantes. Então, hoje vamos abrir diretamente o livro do Éxodo para dar continuidade ao tema. A Trindade no Antigo Testamento. Então, no livro do Éxodo, podemos ir para lá, aquele capítulo clássico, que é o terceiro capítulo do livro de Éxodo, onde aparece o chamamento que Deus faz de Moisés, e onde Deus continua se revelando. Todas as posições da autorrevelação de Deus vão juntas. Quando estamos tratando um tema, não estamos esquecendo outro que também Ele fala em outros lugares. Nós estamos seguindo um, tendo em conta aquele do qual não falamos. Amém? No capítulo 3, vale a pena que façamos alguma leitura, e por causa de que às vezes as traduções, sendo diferentes, nos ajudam a ter uma ideia mais clara do texto hebraico, que não estamos tendo aqui conosco à vista. Então o fato das comparações entre traduções sempre é útil. Capítulo 3.
vou ler mais ou menos rápido, só para enfatizar as frases que considerou pelo Espírito chaves. Mas você também tem o Espírito, e pode ser que você perceba coisas que o que está pregando nesse momento não está vendo, e depois você vai ter que pregar a outra parte. Assim que você sempre esteja atento às pérolas que o Senhor pode dar para você diretamente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, 3:1 de Êxodo, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Aqui se aparece com maiúscula a palavra anjo, e a palavra exata é o anjo de Yahvé, e ainda mais exata, o anjo Yahvé. Essa partícula do é acrescentada para ficar mais clara a ideia, mas o próprio texto somente fala Melech Yahvé, Malach Yahvé, o anjo de Yahvé. Yahvé. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, o anjo Yahvé, numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo Yahvé, verso 4, que ele se voltava para ver, Deus, escuta, vendo Yahvé, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, ou seja, onde estava o anjo Yahvé. Aí você está vendo como começa a descrever a aparição a Moisés do anjo Yahvé, e depois começa a falar que o próprio Elohim, Deus, o próprio Yahvé, e disse: Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou, Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Como Deus precisa nos ensinar a estar na sua presença. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda Yahvé: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exactores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci. Aí está escondida uma das saídas de Yahvé. Desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Por uma parte, Deus é onisciente, é onipotente e é onipresente. Deus, como Deus, está em todas partes, mas aqui, quando ele fala de si, é um movimento especial de revelação de Deus. Amém? É uma presença especial. A omnipresença é um assunto, e aparição e revelação especial é outro assunto. Não há contradição nos dois, mas existem as duas coisas. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir. Já escute aqui essa frase: fazê-lo subir. Vamos nos encontrar depois, de novo, com este fato.
desta frase. Daquela terra a uma terra boa e ampla. E aí, logicamente que está falando de Canaã, mas Deus também sabia que pelo seu Espírito se escreveria Hebreus, e portanto essa terra também é figura de Cristo, da plenitude de Cristo, de si a fim de livrá-lo, aleluia, da mão dos egípcios. E aqui, logicamente sim, está falando dos egípcios, mas quando fala dos egípcios, agora está falando muito mais. E para fazê-lo subir, dois aspectos. Um aspecto que tem a ver com a cruz, livrá-lo, e outro aspecto que tem a ver com a ressurreição, fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, livrá-lo e fazê-lo subir. Terra que mana leite e mel, terra que mana, aleluia. É diferente quando tem que abrir um buraco profundo para tirar água. A terra mesma mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, estavam ocupando outros, mas não era lugar deles, é lugar para o povo de Deus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Note como este anjo de Javé, o anjo de Javé, fala em primeira pessoa como Deus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, eu ouvi, eu desci. Começou falando como uma aparição do anjo Javé, e agora ele vai falando em primeira pessoa, e depois de novo vai falar que apareceu, que aquele que apareceu foi o próprio Javé. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa é uma boa pergunta do homem caído. Quem sou eu? Em verdade, nada, não somos nada, mas Deus veio para fazer do que é nada. A sua mão, a sua boca, os seus pés, o seu corpo. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Esse é o segredo, o único segredo é esse. Quem sou eu? Tem dois céus, que um com minúsculo, nada. Mas eu, o Deus com maiúsculo, serei contigo. Como quando Paulo escrevia para Timóteo: o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. Pela fé. Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Tão semelhante àquilo que falava Paulo, porque tem uma grande vinculação antiga com o Novo Testamento. Paulo dizia: se para outros eu não sou apóstolo, para vocês, os coríntios, certamente o sou, porque o selo, o carimbo, o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. Antes de chegar Paulo em Corinto, não havia igreja em Corinto. Mas depois que saiu Paulo de Corinto, depois desses poucos anos que ficou lá, mais ou menos 3, havia igreja em Corinto em Cristo. E esse era o selo do apostolado de Paulo. E aqui disse: este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia. As sinais de apóstolo de Paulo, agora de Moisés.
Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vosotros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isso que significa o nome Javé. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vosotros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Verso 15: Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vosotros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e disse-lhes: Javé, verso 16, Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu. Então aquele que apareceu, agora já faz uma vinculação com o anjo Javé no início, porque Deus em si mesmo, o Pai, é invisível, mas quem lhe dá a conhecer é o Filho. Quando Deus se aparecia no Antigo Testamento, era uma teofania, ou uma aparição divina do Filho, para mostrar ao Pai, em certa medida. Até aqui não tinha falado de aparecer, mas isso está no verso 2. Apareceu-lhe o anjo Javé. Vê? E agora diz: Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado. Como Deus às vezes tem que falar isso, porque Deus é Espírito, e Ele, como precisa de nossa fé, tem que falar em verdade, é para fundamentar nossa fé. Amém, amém, é em verdade, em verdade. Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Uma visitação de Deus é algo mais que uma declaração teológica da onipresença de Deus. É um mover especial do Deus onipresente. Portanto, disse eu: far-vos eis subir da aflição do Egito. Aleluia. Far-vos eis. É tudo intervenção de Deus. Para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Ebeu, do Jebuseu. Ou seja, para a terra onde estão presentes os vossos inimigos, que se resistem a que vocês tenhais esta possessão. Tudo isso é histórico, mas é muito espiritual e presente para nós. É o mesmo Deus. Para uma terra que emana leite e mel. E ouvirán a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito. E lhe dirás, verso 18, Javé, o Deus dos hebreus. Agora já falou mais que Israel. Os hebreus, os que cruzaram no Egito, o rio, o Eufrates. O Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto. E aí Deus começa a falar esses 3 dias, aparece depois no cruce do rio também, aquela figura ou analogia dos 3 dias da ressurreição.
a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, ou seja, a Yahvé nosso Deus, nosso Elohim. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os filhos e sobre vossas filhas, e despojareis aos egípcios. Depois vem outras coisas que aparecem aqui. Obrigado, Rafael. Mas este passagem acho que é super clássico, especialmente porque começa a falar como o anjo Yahvé que aparece na sarça, e agora fala como que é Deus, e fala: eu sou o Deus de teus pais, mas o próprio Deus disse que ele foi que se apareceu. Mas havia dito no início que se apareceu o anjo Yahvé, mas agora o próprio Deus disse que é ele que se apareceu. O Espírito que inspirou que se fale que o anjo Yahvé se apareceu, está mostrando que se apareceu foi o próprio Yahvé, Deus dos pais de Moisés, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí nos damos conta que o anjo Yahvé é a teofania do próprio Yahvé, ou seja, a manifestação divina de Deus. Quando Deus se aparecia em outras ocasiões anteriores, temos que entender que era também Yahvé, o mensageiro do Pai, o verbo de Deus, não um anjo criado. Ontem nos detivemos nesse assunto, que anjo implica ofício, é nome de um ofício, não de uma natureza. Pessoas de natureza humana podem ser mensageiros, são chamados também de anjos no próprio grego. Também anjos criados que não existiam, como Gabriel e outros de distintas categorias, porquanto são mensageiros, são chamados de anjos, e não implica que sejam Deus, nem homens. São anjos de uma natureza distinta à humana e também distinta à divina. Mas quando o próprio Filho de Deus é o mensageiro do Pai, ainda antes de se encarnar, ele é um mensageiro, mas divino. Você dá conta? Ele não deixa de ser um mensageiro, porque é o enviado do Pai para lhe representar. Mas não é um anjo criado, nem é um homem. É o anjo Yahvé. Portanto, é o próprio Yahvé, uma teofania, uma aparição divina. Quando Deus se aparecia a Abraão, a Isaac, a Jacó, e por isso ele aqui a Moisés diz que ele é o Deus de Isaac. Até Agar falou dele como Deus. Já vimos ontem isso. Yahvé apareceu a Jó, que é entre Abraão e Moisés, é a história de Jó, num torbellino. Então, nós estamos dando conta que existem saídas anteriores à encarnação, aparições teofânicas de Deus, que é o Filho em representação do Pai, que é invisível. Ninguém pode ver em toda a sua glória, e por isso ele tem que se aparecer na medida que possa ser suportado pelos homens, para saber quem apareceu, mas que não apareceu em toda a sua glória, como Moisés, como Jacó, que se deu conta que tinha lutado e visto cara a cara, face a face a Deus, brigando com ele como um varão, e que foi salvo
foi livrada a sua alma. Estas aparições continuam constantemente e rogo que meus irmãos me acompanhem agora uns capítulos mais para adiante. Aqui mesmo no livro de Êxodo vamos ver uma expressão muito importante no capítulo 23, verso 20. Vamos ver essa expressão aqui. Êxodo, capítulo 23, verso 20. Vou ler as duas traduções para que vocês vejam a diferença e as variantes e o sentido. 23:20 de Êxodo. Eis que eu, está falando Yahvé, não? Vê que ele estava dando aqueles mandamentos de as 3 festas principais, depois de falar do sábado e do ano de remissão, e disse: eis que eu envio. Esta tradução diz anjo. A tradução Reina Valera fala meu anjo, com maiúscula. Diante de ti, fixem-se aqui cada frase, diante de ti, eu envio meu anjo. Claro, se é enviado, é seu mensageiro. Diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Todo isto tem esse duplo sentido cristológico, histórico, gramático histórico no sentido de Israel, mas sabemos que essa terra se refere à plenitude de Cristo mesmo, e temos que ir entendendo tudo em continuidade. Estas frases, por isso me detenho a ler elas um pouco mais devagar, vão aparecer várias vezes de novo ao longo de toda a história sagrada, e cada vez que aparece vai ficar mais claro que é o próprio Cristo antes da encarnação. Por isso chamo a atenção desde que começam a aparecer, para que vamos lembrando as frases, as palavras, porque elas aparecem em continuidade ao longo das épocas. Então, verso 20: eis que eu envio o meu anjo. Aí vamos ter que ir no hebraico para julgar qual das duas traduções, se meu ou é a tradução mais correta. Eu suponho, pelo contexto, que a expressão correta neste caso é meu anjo, com maiúscula, meu mensageiro, meu representante, a minha imagem, a minha impronta, diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Ele mesmo é o caminho. Guarda-te diante dele. Escuta o que o pai fala acerca do filho, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Que frase interessante essa frase. Nele, neste meu anjo, neste meu mensageiro, neste minha teofania, está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, note essa combinação, lhe ouvires a voz, o que eu disser, o que eu digo é através da voz dele. Você dá conta? Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo, disse aqui de novo, verso 23, aqui na tradução em Reina Valera também fala desse assunto. 23, meu anjo
não um, meu anjo irá delante de ti, porque meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus. Oh, que coisa curiosa! Nos levará aos amorreus. Como disse que o Espírito levou Jesus ao deserto, a ser provado pelo diabo. E aqui diz que eu sacarei vocês através dos amorreus, os conduzirei por um deserto, vos darei pão de angústia. Mas tudo isso era para nos livrar. O objetivo era nos fazer possuir a terra. Mas ele fazia isso nos ensinando aos poucos a guerra com os possuidores antigos do território. Então aqui diz assim: meu anjo irá diante de ti. Graças a Deus que nosso Senhor passou por aqui, passou pela morte e pelo vale de sombra de morte, amém? E saiu e sacou a luz, a imortalidade. Irá diante de ti, te levará aos amorreus, aos heteus, aos fereceus, aos cananeus, aos sebeus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhe darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis, verso 25, a Yahvé vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará de vosso meio as enfermidades, etc, etc. Irmão, isso são palavras que mostram o objetivo de Deus, amém? Acho que não estamos lendo somente uma história do passado, ainda que sim, mas é uma história acerca de nosso futuro e de nosso presente, né? É uma revelação dele, é uma revelação de Deus em Cristo para a igreja, através do trabalho, a revelação progressiva de Deus com Israel. Estas coisas lhes aconteceram como exemplo e estão escritas para nos admonestar a nós. Estas são parte das jornadas de Israel, de Deus com Israel, conduzindo a seu povo à plenitude de Cristo, no meio de uma guerra. Mas Deus nos está treinando para essa guerra, amém? Treinando, para que não temamos. E ele repite: não temas, se afirma, amém? E já quando chega a tomar posse da terra, no tempo de Josué, às vezes éramos um pouco pusilânimes, um pouco amedrontados, e Josué disse: coloca o pé aqui na garganta desse gigante, coloca. E os jovens tinham medo: coloca bem. Colocava o pé. E o Senhor ensinando o seu povo, ele que passou por aqui, amém? E ele que nos comparte o que é ele em nós. Então, amados, tem muitas passagens, mas estamos vindo aquelas essenciais. Vamos saltar um pouco do livro da Torá, ou seja, do Pentateuco. Vamos chegar um pouquinho, um momento, ao livro de Josué, onde aparece outra importante aparição. Capítulo 5 do livro de Josué. Esses são momentos chaves das saídas daquele que seria o Messias, aquele que, como líamos em Miqueias, nasceria em Belém, ainda que sofreria, depois ressuscitaria, ascenderia, voltaria, amém? Faria sua obra com a igreja e com Israel. Ele é o mesmo, irmão. Estamos na mesma história, estamos na mesma peregrinação, mas num ponto mais avançado dela, mas estamos compreendendo ela para nós. Então, Josué capítulo 5, verso 13, tem uma passagem que lembramos há uns dias atrás lá em São Pedro, mas vamos ver de novo acá.
5:13 até 15. Note, aqui eles estão antes de subir ao monte onde estava Jerusalém, que era Jebus, do Jebuseu, antes de tomar Jericó, ou seja, depois de Gilgal, depois da circuncisão e da Páscoa. Nota, depois da circuncisão, cruzaram no Jordão, se circuncidaram em Gilgal e celebraram a Páscoa. Amém? E aí, no capítulo 5, depois disso, diz: estando Josué 5:13 ao pé de Jericó, levantou os olhos. Que interessante, irmão, ainda como esse Gilgal era recém-passado o Jordão. Note que Jesus também foi batizado no Jordão, e depois para onde que foi? Para guerrear lá em Jericó. E lá em Jericó, que está ao pé do monte, daquele monte que sobe para o deserto de Judeia e os montes onde está Jerusalém, ao pé daquele monte onde está aquele deserto, onde Jesus foi provado quando ele foi batizado. Ele foi batizado e foi para aquele lugar. Lá foi que ele pelejou por nós. Mas antes disso, justo quando Israel vai ser conduzido por ele a esse lugar, esta teofania aparece. Estando José ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, um varão, disse outra tradução, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué não entendia quem que era este varão com espada nua. E ele sabia que estava numa luta. E às vezes nós, quando estamos em luta e temos adversários, caímos na mesma situação de Josué, pensando que Deus vai estar conosco contra nossos inimigos, ou que Deus vai estar com os inimigos contra nós. Mas o Senhor nunca se posiciona por um bando ou por outro. A posição do filho é pelo Pai. Se nós estamos com o Pai, com seu Pai, então Ele estará conosco. Mas Ele não vem estar conosco gratuitamente, não. Ele está com os negócios do seu Pai. Ele veio a pelear, porque Ele que tem que introduzir a Israel na terra. Este que tem que introduzir na terra. Este que aparece com espada nua, abrindo a brecha para seu povo. Então nós temos que estar com seu Pai, e então Ele estará conosco, porque Ele está com seu Pai. Então diz assim, nós perguntamos: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não é assim, Moisés, não é assim, Josué. Não é que eu sou teu ou sou dos outros. Ele é salvador de todos também, até dos adversários também. Mas olha o que ele disse: sou príncipe do exército de Javé. Este é o príncipe, aquele que conduz o exército. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. E acabo de chegar. Acabo de chegar. Que coisa preciosa. Ele que vai abrir o caminho do reino aos que reconhecem seu Pai. Eu não estou aqui por causa de que sou de um ou de outro, não. Eu sou príncipe do exército de Javé. Não, Josué, eu não estou aqui para dizer, repartir esta é a tua herança, como Jesus falou. Quando ele disse: Senhor, diga ao meu irmão que parta comigo a sua herança, e quer colocar o Senhor
em problemas nossos, que se coloque de nossa parte contra nossos inimigos. E o Senhor nunca faz isso. Ele disse assim: a vida do homem não consiste nos bens que possui. Quem me colocou como partidor entre vós? Mas ele ensinou a sofrer o agravio. E se nos querem tirar a capa, ainda a túnica temos que dar, né? Não é que ele vem assim fazer cargo de nossos probleminhas. Sempre haverá probleminhas se o assunto central, que é com quem que estamos e para quem vivemos, não é resolto. Ele não vai a pôr-se a tratar de repartir herança nossa e você tinha razão, você não. Todos temos que morrer e viver nele. Essa é a saída. Essa é a saída. Ele é príncipe dos exércitos de Yahvé. Ele peleia as batalhas de Yahvé. Irmão, muitas vezes vamos ver ao longo da Bíblia esse conceito. As batalhas de Yahvé. E este filho, que o príncipe do exército de Deus, é aquele que dirige as batalhas de Yahvé. Ele que peleia, por isso aparece com espada nu. Ele chegou para abrir caminho para nós. A guerra é espiritual. E então disse aqui: então Josué se postrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Então não era qualquer, o adorou. Só Deus pode ser adorado. E disse-lhe: que diz meu Senhor a seu servo? Agora Josué se colocou no lugar certo. Que diz meu Senhor a seu servo? E isto, olha o que respondeu. O mesmo que falou para Moisés, a mesma coisa. Você está agindo de uma maneira, Moisés, muito liviana. E agora fala a mesma coisa para Josué. Josué, você está agindo muito liviano. Você não tem aprendido a estar em reverência diante de Deus. Moisés chegou a ver assim como os filisteus chegaram a destapar a tapa da arca, olhar para dentro e viraram tumores, neles e enfermidades e ratos e coisas. E assim Moisés: eu vou ver lá aquela sarça porque não está consumindo. E o Senhor colocou aquela presença e ele começou a temer. E a mesma coisa é falada aqui para Josué. Respondeu o príncipe dos exércitos de Yahvé a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Esta é outra aparição num momento certíssimo, num momento importantíssimo. Como vamos tomar posse da terra se nesta visão? Amém? Vamos saltar agora do livro de Josué para o livro dos Juízes. E vamos no capítulo 2 do livro dos Juízes. Juízes, capítulo 2. Ali também aparece de novo o anjo de Yahvé. Diz assim, 2:1 até 5. Juízes. Subiu o anjo Yahvé, ou de Yahvé, o anjo do Senhor. Gosto de me acostumar ao texto mais hebraico. O anjo Yahvé. Eu colocaria a palavra em maiúscula, não deixaria em minúscula, porque olhe como fala. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal. Onde que estava? Onde tinha aparecido? Foi em Gilgal que apareceu, em Jericó, perto de Gilgal. A Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir. Oh, de
Note que não é um anjo novo que aparece aí no caminho, não é nada novo. É aquele que vinha acompanhando desde Egito, que havia aparecido na sarça em Egito para os fazer subir. Não temos que pegar essas frases sem continuidade. Tudo é uma continuidade. Vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Era o mesmo que tinha jurado aos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Beersheba é o poço do juramento. E quem foi que jurou? Não foi Jeová? Quando você volta para ver quando foi aquele juramento, sabe o que fez Deus? Usou o estilo do juramento da época. Quando a gente da época patriarcal tinha que fazer um juramento, então eles tomavam aquelas aves, aqueles animais e partiam pela metade e passavam de aqui para lá e de lá para cá falando: assim aconteça comigo se eu não cumpro minha palavra contigo. Como dizendo, se eu sou infiel à minha palavra, se eu não cumpro a minha palavra, o meu pacto, a minha aliança contigo, eu tenho que ser separado, partido, assim como estes animais. Essa era a maneira de jurar, de fazer juramentos e alianças. E Deus sabia que esse era o jeito da época. Então, quando fiz juramento com Abraão, Deus mandou Abraão: coloca aqueles animais todos, e ele colocou e separou aqui aqueles animais, e veio uma noite escura que até Abraão tremeu, e Deus apareceu numa luz e passava pelo meio daqueles animais para lá e para cá, para lá e para cá, como se dissesse: se eu não cumpro minha palavra contigo, aconteça comigo como aconteceu com estes animais. Que coisa? O juramento de Deus. Deus poderia simplesmente falar sem precisar jurar, mas diz a Bíblia que ele interpôs juramento. Aleluia. Mas às vezes nós esquecemos dessa continuidade. Esse Deus que jurou para Abraão e manteve o juramento com Isaac e com Jacó foi aquele que apareceu no monte, na sarça, aquele que desceu para livrar a eles do Egito e fazer entrar numa terra nova, prometida. Eu mesmo. Então, como vou colocar anjo com minúsculo aqui? Olha aqui, leamos de novo este capítulo 2 de Juízes. O anjo Javé que subiu de Gilgal a Boquim e disse: eu vos saquei do Egito, vos introduzi na terra da qual tinha jurado a vossos pais, dizendo: não invalidarei jamais meu pacto convosco. Como fala este anjo? Não é um anjo comum, se é o filho anjo, não anjo criado, filho mensageiro do Pai, teofania, aparição divina, que fala do seu pacto. Vou ler também aqui em português. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Olha como fala. E que lembra: vos trouxe à terra, os fiz subir do Egito, que sob juramento havia prometido a vossos pais. Aí você vê a continuidade, irmão. Não vamos ler descuidado. Vamos ver todo caminho. E a parte de Cristo, antes da encarnação, neste caminho. Depois vamos ver no Novo Testamento que este era Cristo. E continua falando: vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz.
que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários. Ou seja, se nós cumprimos a nossa parte da aliança, Ele abre portas para nós. Mas se somos infiéis, Ele deixa estorbos diante de nós. E os seus deuses vos serão laços. Ou seja, os demônios são os deuses das nações. Sucedeu que, falando, o anjo Yahvé, estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim, que é os que choram, que significa Boquim, os que choram. E sacrificaram ali a Yahvé. Sacrificaram ali a Yahvé. Então, estamos vindo esse trabalhar e acompanhar de Deus no tempo dos juízes. Vamos agora, no mesmo livro de Juízes, avançar um pouquinho mais e vamos ver o caso de Sansão. O caso de Sansão está no capítulo 13 e continua depois em outros lugares, mas vamos nos deter no nascimento de Sansão. Livro de Juízes, capítulo 13. E vamos pôr atenção aqui algumas palavras. Não dá para ler toda a passagem porque seria muito longa, mas vocês depois podem lembrar ele. Nascimento de Sansão. Vou ler desde o verso 1 até 3. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mau perante Yahvé, amém, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Lembra-te o que falou o anjo Yahvé em Boquim: eu os entregarei. Havia um homem de Sorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu-lhe o anjo Yahvé a esta mulher. Era aquele que acostumava a aparecer, né? O anjo Yahvé. E lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Oh, Deus sempre usando as estéreis e a virgem. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Acaso tudo isto que acontece nessa terra de livramento pela intervenção do céu não é um antecipo de Cristo? Não é um antecipo de Cristo? É uma figura de Cristo. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: eis que tu concebirás, darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou a Yahvé. Verso 8. Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer a um menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus. Verso 9. O anjo de Deus volviu outra vez a mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava
com ela seu marido Manoá. Apresentou-se, pois, a mulher e, correndo, notificou a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele varão, aquele homem, Aner, é a palavra, varão, que viera a mim o outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: eis tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo de Javé. Verso 13, ou seja, o anjo Javé. O anjo Javé respondeu a Manoá: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Javé: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Javé disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto, a Javé o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo de Javé. Olha essa frase curiosa. Quando fala a Javé o oferecerás, acrescenta o Espírito Santo pelo autor deste livro, que é Samuel. Samuel, disse Crônicas, foi que escreveu o livro de Juízes. Não sabia Manoá que era o anjo Javé. Perguntou Manoá ao anjo Javé: qual é teu nome, para que ao se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo de Javé e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrinho e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha a Javé. E o anjo Javé se houve maravilhosamente. Manoá e a sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo Javé subiu nela. E que, vendo Manoá, sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo Javé a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo de Javé. Até aí reconheceu. Disse Manoá, agora olhe o conceito de Manoá respeito do anjo de Javé. Aí recém, quando subiu na chama, aí descobriu que era o anjo de Javé, o anjo Javé. E agora olhe aqui, que entendia neles por anjo de Javé. Disse: e disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Elohim. Ó, o que eles entendiam por o anjo de Javé? Não era um anjo criado somente. Eles sabiam que essas eram as aparições do próprio Deus, teofanias divinas. Quando se deram conta que era o anjo de Javé, morreremos porque vimos a Deus. A mesma coisa que falou Agar. Primeira de Crônicas 29 e seguintes, se depois você entender bem. Mas não é esse o tema. Mas aqui já você percebe que Manoá e sua mulher lembravam a Moisés. Quando Moisés falou para Deus e disse: me deixas ver a tua glória. E Deus lhe disse: não me verá homem e viverá. Isso, a lembrança, era que estava na consciência de Manoá. Portanto, essa hipótese documentária de Wellhausen, que fala que o assunto de Moisés depois de Josias, ou alguns até falam que depois de Esdras, mas aqui já está lembrando a história de Moisés, está aludida, escrita no pensamento de Manoá e da sua mulher. Ou seja, que essa história já era conhecida antes de Josias. Se dá conta? Porque
a hipótese documentária diz, não, isso foi escrito muito depois, isso de Moisés não foi escrito por Moisés, senão por lá, em tempo de Josias, e depois, mais tarde. Mas aqui você vê as sinais do conhecimento da história de Moisés no tempo de Juízes, que foi escrito por Samuel. Certamente morreremos porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse, se Javé nos quisera matar, não aceitará de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, e nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Ele entendeu que aquela subida pelo fogo do anjo de Javé era a aceitação da oferta deles, de parte de Deus. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão, e o menino cresceu e Javé o abençoou, e o espírito de Javé passou a incitá-lo em Manedan, entre Sorá e Estaol. E aqui aparece outra vez Javé, o anjo de Javé e o espírito de Javé. Já começa a se insinuar a Trindade no tempo dos Juízes, anterior ao próprio Samuel, que escreveu esta história depois. Mas você vê aí Javé, o anjo de Javé, o filho, e o espírito de Javé, o Espírito Santo. Amém? Existem depois outras vezes em que aparece desta maneira tão clara, e vamos ver algumas delas que são muito especiais. Primeiramente no livro de Isaías. Vamos no livro de Isaías, porque cronologicamente corresponde passar antes por Isaías que por outros lugares. Primeiramente gostaria que vêssemos, por causa de que o tema é a Trindade no Antigo Testamento, que vamos ver aqui no capítulo 7, verso 14, algo. Isaías 7,14 é muito conhecido e vale a pena sublinhar essa frase, porque depois Mateus explica bem isso. Disse o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Deus vai dar uma sinal. Qual é essa sinal? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, ou seja, Deus conosco. Que uma doncella comum e corrente, ao ter com um varão uma relação sexual, fique grávida e depois tenha um menino, isso não é nenhuma sinal, isso que acontece sempre em toda a terra. Mas se uma virgem, como Deus tinha falado a Adão e a Eva, ou seja, a serpente, mas ouvindo Adão e Eva, deles vem aquela história para nós: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Não é a mulher a que tem semente, é o homem. Mas o Senhor falou que a semente da mulher, ou seja, que a mulher teria um filho como se ela mesma tivesse semente dentro dela, sem necessidade do homem. E esse filho esmagaria a cabeça da serpente. Esse filho Jesus, que nasceria então de uma virgem. E agora Deus continua nisso e diz: essa é a sinal. A virgem concebirá e dará à luz um filho. E o nome desse filho está falando quem que é? Deus conosco. E isso que fala Mateus: Deus conosco. O filho que viria desta virgem era o próprio Deus que viria estar conosco. E nesse mesmo espírito, no capítulo 9, continua falando desse filho. E diz no verso 6:
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será... Se lembra como foi que respondeu a Manoá quando perguntou pelo nome dele? Por que perguntas por meu nome, que é maravilhoso, seja admirável? Aqui diz: esse menino que nascerá, seu nome é, ou será, maravilhoso, admirável, conselheiro, Deus forte. Ou seja, esse menino, Deus conosco, seria um menino, mas não seria somente um menino, seria o próprio Deus forte, que nasceria como um menino. Se dá conta? Pai eterno, ou seja, Pai da eternidade. Ou seja que aquele menino que nasceria não viria sozinho, como Jesus falou. Não me deixou só o Pai, aquele que me enviou, comigo está. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ou seja que o próprio Pai se dá a conhecer através do Filho. E se depois entendemos melhor o que significa aquela coinerência das pessoas na Trindade, como falava Witness Lee, usando essa palavra coinerência, mas que foi usada a palavra circunminseção pelo Concílio de Florência, e pericoresis pelo irmão João Damasceno, para se referir ao mesmo assunto que o Witness Lee chamou de coinerência. Ou seja, pericoresis, João Damasceno; circunminseção, Concílio de Florência; e coinerência, Witness Lee. O que significa essas palavras? As três: que cada uma das pessoas está na outra. O Pai está no Filho. Não sabes que eu sou em meu Pai e Ele é em mim? E o Filho está no Pai, no seio do Pai. E o Pai e o Filho estão no Espírito. E o Espírito é o Espírito que provém do Pai e do Filho, trazendo tudo o que é do Pai e do Filho. Então são três pessoas não somente coexistentes, sino co-inerentes, inseparáveis uma da outra, uma estando dentro da outra. Por isso, onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Espírito, está também o Filho. Onde está o Filho, está o Pai. Isso que se significou na história da Igreja por essas três palavras. Pericoresis, que vem do grego. Peri, de perímetro, porque contém, core, de caber, não? De medida, de capacidade. Pericoresis, quer dizer que cada pessoa está dentro das outras. O Pai está no Filho e no Espírito. O Filho está no Pai e no Espírito. O Espírito está no Pai e no Filho. Isso é pericoresis. Mas passando essa palavra do grego, pericoresis, ao latim do Concílio de Florência, peri é de circundar, como perímetro, circunminseção. Ou seja que cada pessoa está dentro das outras duas. E agora depois foi Witness Lee que fiz essa palavra co-inerente, ou seja que está dentro, um dentro do outro. Essas três palavras diferentes têm sido acunhadas na história da Igreja para expressar com uma palavra o que se tem que explicar com muitas: que o Pai está no Filho e no Espírito, o Filho está no Pai e no Espírito, e o Espírito está no Pai e no Filho. Amém? E por isso é que se pode falar do Filho como Pai da eternidade, porque onde está o Filho está o Pai. Mas não se está negando que o Pai é uma pessoa, e o Filho é uma outra, e o Espírito é uma outra, mas são três pessoas coexistentes e co-inerentes na mesma essência, na mesma divindade, no mesmo ser divino, no mesmo Deus. Os cristãos trinitários somos monoteístas, se compreendemos que a essência divina é uma, a natureza divina é uma, mas essa essência e essa natureza subsistem em três pessoas que são distintas, não em essência,
ni en natureza, sino como essa essência, essa natureza subsiste de maneira particular no Pai, que não é gerado, mas o Filho é gerado no autoconhecimento eterno do Pai. E no amor comum entre o Pai e o Filho procede o Espírito, mas não procede no tempo, porque é um amor eterno, divino. O Espírito também é eterno, ainda que procede do Pai e do Filho. E por isso se pode falar que o Senhor é o Espírito e que onde está o Filho está o Pai. E ao mesmo tempo confessar, como outros versos que vamos ver na palavra, que falam da coexistência das três divinas pessoas. Agora já vamos vindo essas aparições teofânicas, que é o Filho, e depois vamos ver o relacionamento entre elas no Antigo Testamento. Já começou a aparecer Javé, o anjo de Javé e o Espírito de Javé, e um relacionamento entre aquele Javé que envia e aquele Javé enviado. Javé que envia o Pai, Javé enviado o Filho, mas é o mesmo Javé, mas que nele subsiste a pessoa do Pai, a do Filho e a do Espírito. Vamos seguir vendo isso no Antigo Testamento, amém? Antes de encontrá-lo no Novo, já está no Antigo. Então, seguimos vendo aí Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, ou seja, o principado, por isso é chamado príncipe dos exércitos. Ele é o herdeiro de todas as coisas, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, como aparece aquele sabedoria que estava com Deus e era seu conselheiro diante dele. Provérbios 8, o verbo com Deus, Deus forte, aí aparece a sua divindade como Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e afirmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O selo de Javé Sabaoth. Ah, como gosto desta frase. Senhor, lembra-te do teu selo. O selo do Senhor dos exércitos, Javé Sabaoth, fará isto. Mas vamos seguir olhando agora outras passagens de Isaías, onde muito claramente se vê que o Messias que viria era aquele anjo Javé, aquela teofania divina. Vamos ver isso. Então, seguimos avançando. Vou ter que saltar alguns outros versos importantes para que cheguemos a alguns especiais. Vamos bem adiante, quase para chegar nos capítulos finais. Vou saltar 32 até 40, que fala de que João Batista, ele prepararia o caminho de Deus, ele estaria calçada a nosso Deus, ou seja, que aquele que viria detrás daquela voz no deserto seria o próprio Deus. Isso está no capítulo 40. Mas chegamos aqui ao verso, capítulo 48, vamos ler versos 15 e 16 com muito cuidado. Ponham atenção aqui como fala Deus. Quem está falando é Deus. Capítulo 48, versos 15 e 16, e até poderíamos ler também o 17. Isaías, prefiro ler aqui de vossa tradução. Isaías 48, 15. Vamos comparar. Eu tenho falado, também já o chamei,
eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Oh, olha como está falando Deus. Diz que ele falou e que ele o trouxe e fará próspero o seu caminho. Mas lembre-se de como Deus falou do seu anjo desde o começo, do trabalho que o anjo faria, amém? E que vem fazendo. Agora diz assim: chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Note, sempre apelando ao princípio ao longo de todo o caminho. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Oh, tenho estado lá. Escute, vim falando Deus. Eu falei, eu tenho falado. E agora diz, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, Yahvé Elohim me enviou a mim e o seu Espírito. Assim disse Yahvé, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou Yahvé, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, a tua justiça como a sonda do mar. Vocês viram como falou aqui o Senhor? Olhe de novo o verso 15. Eu, com maiúscula. Eu sou o que sou. Eu tenho falado, ou seja, Deus falou. E também o chamei. Aqui começa Deus a falar de uma maneira interessante. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Note, ele diz, sempre estive aí. Quando as coisas estão acontecendo, eu estou aí. E disse, agora, Yahvé Elohim me enviou a mim. Este mim é aquele eu que estive aí. Se dá conta? Esse é o Filho. E aquele Yahvé Elohim que enviou o Filho, que sempre tem estado aí enquanto as coisas acontecem, Yahvé Elohim é o Pai. E o Filho que sempre tem estado lá em seu nome é o Filho. E seu Espírito. De novo aparece aqui o Espírito. Se dá conta? A Trindade claramente no Antigo Testamento. E ainda tem outra passagem um pouquinho mais adiante, já quase terminando o livro de Isaías. Por favor, vamos no capítulo 63. Vamos ler o verso 9 e o verso 10. Verso 8 primeiro. Verso 8. Porque ele dizia, note, ele vem falando das suas misericórdias, das suas benignidades, agora fala ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou Salvador. Note isso. Porque ele havia falado que seu povo seria testemunho dele. Estou lendo 63:8. Isaías 63:8. Ele dizia: certamente eles são meu povo. Olha, meu povo. Filhos que não mentirão. Ou seja, o testemunho de Israel acerca de Deus. Vocês são meus testemunhos que eu sou Deus. Israel é o testemunha do monoteísmo. Amém? E agora aí o Deus único, cujo testemunho foi dado a Israel, Deus está falando que eles não mentiriam. O que eles testificam acerca do um único Deus é verdade. E disse: e se lhes tornou Salvador. Olhe, escuta aqui. Em
toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou pelo seu amor. Olha que aqui diz o anjo da sua presença. A outra tradução diz o anjo da sua face. O anjo da sua face. E aqui diz o anjo da sua presença. O mensageiro da sua presença. Não um anjo criado. É uma teofania de Deus. O anjo da sua presença o salvou. Diz que ele se tornou seu salvador. O salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo qual se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Note como aí aparece também Deus o Pai, aquele que estuvo sempre com eles, o anjo Yahvé, o anjo da sua presença, o anjo da sua face, e agora aparece também o Espírito Santo. Irmão, não havia nascido Constantino, está falando Deus mesmo por Isaías. Se dá conta? Muito claro. Agora podemos ver isso um pouquinho em Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Para que vejamos que aquele que nasceria como Messias, cujas saídas tinham sido desde o princípio, que nasceria em Belém. Mire quem seria. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, disse Yahvé, em que levantarei a Davi um renovo justo, ou seja, o filho de Davi, que é o Messias. E rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado, Yahvé Sidkenu, ou seja, Yahvé nossa justiça. Assim será chamado o filho de Davi, que é o Messias. Quem seria o Messias então? O próprio Yahvé. Yahvé Sidkenu, Yahvé nossa justiça. Não é isso que Paulo fala de Cristo, que ele se fez pecado por nós para nós ser justiça de Deus nele, ou seja, que ele, o Messias, é a nossa justiça. E o Messias é o filho de Davi e é o próprio Yahvé que se fez nossa justiça. A palavra Yahvé aparece no original, aqui é traduzido Senhor, mas é Yahvé Sidkenu, um dos nomes de Deus compostos, como Yahvé Jireh, como Yahvé Raá, como Yahvé Roi, como Yahvé Shalom, como Yahvé Sabaoth. Aqui tem Yahvé Sidkenu, nossa justiça. Yahvé, nossa justiça, é o nome do Messias. O Messias é o próprio Yahvé. Amém, irmãos? Mas agora vamos passar um tempinho em outra passagem sumamente importante, que para mim é muito rica, que se encontra em Zacarias. Se você passa por Ezequiel, lá vai encontrar a semelhança da glória de Yahvé no trono acima dos querubins, em semelhança como de homem, que é o modelo que Deus tinha para fazer o homem, conforme esse homem que está no trono nos querubins de safiro, no trono de safiro. Mas vamos chegar a Zacarias e depois a Malaquias, e vamos terminar aqui por causa da hora. Mas gostaria que vocês me acompanhem em Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2.
às vezes quando lemos o capítulo 4 não entendemos bem se não lemos o capítulo 2. Para você entender bem o capítulo 4 tem que ler o 3 e tem que ler o 2. Vamos ler Zacarias capítulo 2 e depois um pedacinho no 3 e um pedacinho no 4, para você pegar a continuidade. Amém, irmãos? Então, aí, Zacarias capítulo 2. Vamos ler aí com muito cuidado. Leia seguindo atentamente na sua Bíblia. Verso 8. Capítulo 2, verso 8. E vamos ler um pouquinho. Zacarias 2, do verso 8. Pois assim diz Yahvé Sabaoth. Note, quem que fala aqui? Yahvé Sabaoth, é que vai falar para Zacarias. Assim diz Yahvé Sabaoth. Quem fala é Yahvé Sabaoth. Mas escute como fala Yahvé Sabaoth. Escute o que ele disse. O que disse Yahvé Sabaoth. Ele disse: para obter ele a glória. Esse ele é o Pai. É o Pai Yahvé Sabaoth. Mas está falando Yahvé Sabaoth, o Filho, acerca de Yahvé Sabaoth, o Pai. Leia com muito cuidado. Perceba as duas pessoas aí. Yahvé Sabaoth que fala, mas ao mesmo tempo que fala do Pai e fala como Filho. E os dois, tanto o Pai como o Filho, é chamado de Yahvé Sabaoth, mas aparece um relacionamento entre Pai e Filho no próprio Yahvé Sabaoth. Veja aí, leia de novo devagar no verso 8. Assim diz Yahvé Sabaoth. Ou seja, quem fala é Yahvé Sabaoth. Mas qual é o Yahvé Sabaoth que fala? O Pai e o Filho. Vamos saber o que fala, para saber se é o Pai ou se é o Filho. E disse: para obter ele a glória. Yahvé Sabaoth está falando de um ele que obtém a glória. Esse ele é o Pai. Para obter ele a glória, enviou-me. Ou seja, que há um Yahvé Sabaoth enviado por ele. Seria esse ele alguém inferior para enviar a Yahvé Sabaoth? Como é que ele envia Yahvé Sabaoth se Yahvé Sabaoth está falando? Yahvé Sabaoth aqui é o Filho. E esse ele que envia o Filho é o Pai. Você dá conta? Você vê isso na sua Bíblia? Leia com seus olhos de novo na sua Bíblia. Assim diz Yahvé Sabaoth: para obter ele a glória, enviou-me às nações, que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. O olho dele. O olho de aquele que enviou a Yahvé Sabaoth. Tem um Yahvé Sabaoth enviado e um Yahvé Sabaoth que envia. O que envia é o Pai. Por isso fala ele, seu olho. Mas aquele Yahvé Sabaoth que é enviado, fala me enviou. Me enviou. Aquele que vos despojar, diz enviou-me. Para obter ele a glória, enviou-me. Porque o Filho vem a dar a glória ao Pai. Se só o Pai pode ter glória no Filho. Bem? Para obter ele a glória, enviou-me. Note o objetivo do relacionamento intratrinitário. Que maravilha isto. E verso 9 continua falando Yahvé Sabaoth: porque eis aí agitarei a minha mão, a mão do Filho, de Yahvé Sabaoth enviado para a glória do Pai, contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que Yahvé Sabaoth é quem me enviou. Então tem Yahvé Sabaoth que está falando como enviado,
E tem Yahvé Sabaoth que envia Yahvé Sabaoth. E o povo vai entender que o pai enviou o filho. Yahvé Sabaoth envia Yahvé Sabaoth. Meu Deus, que Bíblia preciosa essa Bíblia. Está escrito para revelar, não para confundir. Você está vendo a Trindade no Antigo Testamento? Se está vendo? Não estamos lendo o Novo, estamos lendo o Antigo. Israel tem que ver isto também. E seguimos lendo. Canta e exulta, verso 10, ó filha de Sião, porque eis que venho. Esse que fala em primeira pessoa, venho, é Yahvé Sabaoth enviado, o filho. E habitarei no meio de ti, disse Yahvé. Habitarei. Naquele dia, muitas nações, não somente Israel, quando Deus está revelando como Trindade, as nações vão se juntar. Aleluia! Naquele dia, muitas nações, e quando ele venha para ser conhecido como aquele que habita, aquele tabernaculizou entre nós, amém? Naquele dia, muitas nações se juntarão a Yahvé e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que Yahvé Sabaoth é quem me enviou a ti. Mas que vem falando é Yahvé Sabaoth, mas enviado. E quem enviou a Yahvé Sabaoth foi Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth, o Pai, que envia a Yahvé Sabaoth, o Filho. Então Yahvé herdará Judá como a sua porção na Terra Santa, e de novo escolherá Jerusalém, de novo, porque ele tinha corrigido e dispersado eles, mas agora voltam de novo. Olha, que maravilha! Aí estão as nações, salvas pela presença e habitação de Yahvé, enviado de Yahvé. E agora também Israel e Jerusalém voltam a seu lugar. E disse: cale-se toda a carne diante de Yahvé, porque ele se levantou de sua santa morada. Lembre-se que no capítulo 3, esse número foi colocado no século XII da era cristã por um arcebispo de Canterbury. Mas Zacarias escreveu de contínuo. E aqui você vai ver a Yahvé o Pai e a Yahvé o Filho. Continua. Mas era necessário ver o capítulo 2 para enxergar melhor o 3. E no 3 disse, olha o que disse aqui Zacarias: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo Yahvé. Note, o anjo, o mensageiro de Yahvé, Yahvé Sabaoth enviado. Você dá conta? Aí estava Josué, perto do anjo Yahvé. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Note, Deus queria fazer alguma coisa na terra, ele é que sempre está aí, sempre que está acontecendo alguma coisa, dizia por isso, eu estou lá. Desde o princípio sempre estou lá. E agora disse aí, Satanás estava aí ao lado de Josué para lhe acusar. Agora escute para se lhe opor. O verso 2: Mas Yahvé disse a Satanás: Yahvé te repreende, ó Satanás. Sim, Yahvé que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Aqui tem que ser maiúscula, porque quem é este anjo? Anjo Yahvé. E como fala o anjo Yahvé? Se fala dele como Yahvé mesmo. Olha o verso 2 de novo. Mas Yahvé disse a Satanás: este Yahvé é o Filho, porque disse: Yahvé te repreende, ou seja, meu Pai te repreende, o Satanás. Se dá conta? O Filho repreende a Satanás em nome do Pai. Se dá conta?
Este é o que é chamado de anjo mensageiro Yahvé, o próprio Yahvé, o Filho. Satanás está acusando e o Filho está defendendo. E diz: Yahvé que escolheu Jerusalém te repreende. Yahvé invocando a Yahvé para repreender a Satanás. O Filho não faz nada sem o Pai. Se dá conta? Agora sim podemos começar a ler o capítulo 4. Tornou o anjo, e aqui coloca o tradutor anjo com minúscula. Mas, irmão, é o mesmo que estava falando no capítulo 2 e no 3. E tornou o anjo que falava comigo. Não é algo novo, não é um anjo criado. É o mesmo anjo Yahvé, Sabaoth, enviado de seu pai, Yahvé, Sabaoth, que repreende a Satanás em nome de Yahvé. Ele é que acorda a Zacarias e lhe mostra a visão do candelabro. E lhe diz: não é com espada, não é com exército, senão com meu Espírito. E aí você vê o Espírito também. Então, irmão, você está vendo a Trindade aí no Antigo Testamento? Se você lê isolado, não sabe quem que é aquele mensageiro que falou com Zacarias. Mas se você começa a ler do verso 2, pega o contexto no capítulo 3, esse que fala no capítulo 4. Amém? Glória a Deus. Agora, vamos ler só duas passagens para terminar. Malaquias, vamos ler o profeta Malaquias, as profecias, já para terminar o Antigo Testamento, as profecias do profeta Malaquias, capítulo 3. Olhe como fala o capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá seu templo, Yahvé, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Note como é chamado o Senhor, o anjo da aliança. Mas antes dele viu um mensageiro, João Batista, esse mensageiro. Vem diante de quem? Do Senhor. E quem é o Senhor? O anjo da aliança, o anjo do pacto. Esse que é o que vem detrás de João Batista. E Isaías 40, que fala do mesmo João Batista, como aquela voz do deserto, diz que ele endereçará o caminho de Yahvé, preparará o caminho a nosso Deus. Ou seja, que aquele que seria precursado por João Batista seria nosso Deus. Mas nosso Deus, seu Filho, é chamado o anjo da aliança, o anjo do pacto. Ou seja, aquele que realiza o pacto. Não é o pacto convosco, como falou ao longo da história. Se dá conta, irmão? Então diz aí com toda clareza: a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, disse Yahvé Sabaoth. Mas quem poder suportar o dia da sua vinda? Vem falando da sua vinda. Isso aqui você está vendo a Cristo. Se dá conta? O Messias, que seria o próprio Yahvé, que seria o próprio Deus que viria. E agora então, para terminar, vamos a uma passagem do Novo Testamento. Mas, ainda que é uma passagem do Novo Testamento, é uma explicação de tudo que vimos no Antigo Testamento. Vamos ler uma explicação do Espírito pelo apóstolo Paulo acerca do que lemos ao longo de todo o Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 10, para terminar esta noite. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler desde o verso 1 para pegar o conteúdo e ver que se está referindo a todo aquele percorrido de Israel,
Amém? E lembre-se que começamos lendo lá no capítulo 23, primeiro apareceu em Êxodo 3,14, e depois Deus fala: não seja rebelde, porque meu nome está nele, ele vai conduzir vocês. Ele sempre esteve no que esteve acontecendo com Israel. E agora escuta aqui, capítulo 10, vamos ler do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, e aí começa a lembrar a jornada de Israel, estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você vê? Quem era aquela pedra espiritual que seguia Israel, que conduziu a eles a tomar a terra, que estuvo todo o tempo no que acontecia, ele esteve lá, e disse que foi seu Salvador, e o anjo da face da presença de Deus o salvou. Quem que era? Era Cristo. Bem? Cristo era Yahvé Sabaoth enviado, o Filho enviado pelo Pai, e virou o Messias. Suas saídas são desde o princípio, mas nascerá em Belém, será ferido, o deixará por um tempo, voltará quando dê a luz a que tem que dar a luz, tanto Israel como a igreja, o povo de Deus. Eu mesmo que tenho estado todo o tempo. Por isso a Bíblia fala que era o Espírito de Cristo que operava nos profetas. E aí termina esta reunião, segundo de Pedro, para ver também o Espírito, porque o Filho é filho do Pai, e o Espírito é do Pai e do Filho. Então, vamos lá para Pedro, capítulo 1, Pedro, epístola, são duas epístolas do apóstolo Pedro. Vamos para a primeira epístola, capítulo 1. Nestes dias, quando vimos em Macaé o assunto do apelo de Jesus a Daniel, passamos por aqui. Agora vamos passar para ver outro aspecto. É o aspecto de o Espírito. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 10. Os profetas que profetizaram da graça destinada a vós, estou traduzindo de Reina Valera para o português, inquiriram e diligentemente indagaram acerca desta salvação, escudrinhando que pessoa e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava neles, o qual anunciava de antemão o sofrimento de Cristo e as glórias que viriam depois deles. A estes, aos profetas do Antigo Testamento, se lhes revelou que não para si mesmos, como se lhe falou a Daniel, sino para nós administravam as coisas que agora vos são anunciadas pelos que vos têm pregado o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas nas quais anseiam olhar os anjos. Mas quero chamar a atenção a esta frase: que pessoa e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava neles, os profetas do Antigo Testamento. O Espírito de Cristo estava neles e anunciava de antemão os sofrimentos e as glórias que viriam depois. Quem anunciava isso? O Espírito de Cristo. Então, temos visto a Cristo antes da encarnação
estando presente em nome do Pai, revelando o Pai, fazendo o trabalho para a glória do Pai e a libertação do seu povo, e o Espírito de Cristo também. Aquela rocha espiritual que alimentava e conduzia Israel era Cristo antes da encarnação. E o Espírito que obrava nos profetas era o Espírito de Cristo. Ou seja, que Cristo tem estado operando desde o princípio, na criação. Não houve criação sem Cristo. Tudo que Deus, o Pai, fez pelo Filho. Nada do que foi feito sem Ele. Com Ele estava eu ordenando tudo, disse o Filho. Amém? O Filho antes da criação. O Filho antes da encarnação. O Espírito do Filho nos profetas no Antigo Testamento. E Cristo, a rocha espiritual que seguia Israel, que é Yahvé Sabaoth, enviado por Yahvé Sabaoth. O Filho enviado pelo Pai. A trindade de que fala a Igreja, tendo base no Antigo Testamento, que é o coração da fé cristã, que precisa compreender o judaísmo e o islã e qualquer outra religião e qualquer outro monoteísmo filosófico, precisa compreender a palavra de Deus. Não estamos falando palavras cristãs, nem filosóficas, nem gregas, senão as palavras da Torá, do Antigo Testamento, e dos Neviim e dos Keturim. Vamos orar a nosso Deus. Senhor, agradecemos a Ti esta consideração. Rogamos que o Senhor possa também juntar os demais versos que falam desta glória. Oh, nosso Deus, o Senhor se revelou por seu Filho Jesus Cristo e se fez homem. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem nega o Filho, não tem o Pai. Oh, nosso único Deus, que amas a todos os homens, revela-te aos monoteístas também, mostrando quem eres tu, através do teu Filho, por quem te conhecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Obrigado.